aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre introdução às ondas sonoras. Então a gente sabe que a gente tem lá o meu alto-falante desligado e aqui são as moléculazinhas do ar, que elas estão espalhadas aleatoriamente. O que vai acontecer quando eu ligar esse meu alto-falante? Essas moléculas de ar, elas vão fazer o seguinte, ó. Elas se concentram em alguns pontos e ficam pouco concentradas em outros. Concentram em alguns pontos, ficam muito pouco concentradas em outros. Isso aqui é uma onda de pressão. Uma alta pressão, baixa pressão. Alta pressão, baixa pressão. Então, ó, se ela depende do ar para se locomover, ela é uma onda mecânica. E como a oscilação dela é na mesma direção da propagação, que ela se propaga nessa direção, e a oscilação é aqui também, ela é uma onda longitudinal. Então, o que são as ondas sonoras? São ondas de pressão, pressão do ar. Como dependem do ar, elas são mecânicas e são longitudinais. Beleza? Então, vamos lá. Mas elas se propagam no ar. E a gente precisa, para saber a velocidade que elas se propagam, do módulo de compressibilidade de um ar. Módulo de compressibilidade de um gás, ele depende do seguinte, ó. Imagina que você está aqui com um gás dentro do pistão e você vai fazer uma força de modo a causar uma variação de volume. Você vai empurrar esse pistão para comprimir o gás. Para a mesma força, quanto mais variação de volume você causar, menor é o módulo de compressibilidade do gás. O módulo de compressibilidade é a dificuldade de comprimir um gás. Então, quanto maior o módulo de compressibilidade, mais força você vai ter que causar para dar o mesmo ΔV. Quanto menor, mais você consegue variar volume. Entendeu? Então, ó, sabendo que a gente tem esse valor, que é o B, módulo de compressibilidade, a gente consegue calcular a velocidade do som. A velocidade do som é a seguinte, é raiz quadrada desse módulo de compressibilidade B sobre ρ, que é a densidade do ar, do gás no caso. Então, ó, quanto mais comprimível for o gás, ou seja, menor vai ser a velocidade. Ou seja, quanto mais eu consigo comprimir o gás, menor é o B dele. Então, se menor é o B, menor a velocidade. Quanto mais o gás ele consegue ficar comprimido ou expandir, maior vai ser a velocidade. E ele é inversamente proporcional à densidade desse gás. No caso do ar, da nossa atmosfera, a velocidade do ar, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Qualquer velocidade acima disso, a gente diz que é uma velocidade supersônica. Então, vamos tentar achar uma equação matemática para isso. Então, inicialmente aqui, meu ar está... As moléculas de ar estão aqui espalhadas aleatoriamente, e quando eu ligar, elas vão para essas posições específicas. Presta atenção, essa moléculazinha de gás que está longe da posição de equilíbrio, que vai ser aqui, ela vai ter que andar isso tudo. Essa aqui vai ter que andar um pouquinho menos. Essas aqui vão ter que andar nada. Essas aqui, elas têm que andar no sentido contrário. Essa aqui que está mais longe, ela tem que andar no sentido contrário. Então, se eu fizer um gráfico disso aqui, vai ser o seguinte. As moléculas que estão na posição de equilíbrio, elas não têm que andar nada. O deslocamento delas é 0. 0 e 0. As que estão um pouquinho antes têm que andar um pouquinho. As que estão muito antes têm que andar muito. Tem que andar muito. E as que estão depois têm que andar um pouquinho no outro sentido. Depois tem que andar um pouquinho no outro sentido. Vocês conseguem ver a formação de uma onda aqui? Por causa do deslocamento das moléculas de gás. Então, ó, eu quero uma equação de onda do deslocamento das moléculas de ar. Ela vai ser a seguinte. Eu vou ter que o deslocamento das minhas moléculas de ar, ou seja, o deslocamento em função de x e t, vai ser o deslocamento máximo cosseno de kx menos ômega t. Ou seno, botando uma fase. Que nem as outras ondas normais. Mas e se eu quiser essa onda, não em função do deslocamento do ar, mas em função da pressão que vai ficar? Vai ficar uma pressão alta aqui, uma pressão baixa aqui. Se eu quiser em função da pressão, eu vou ter que usar a seguinte relação, que a pressão ela é igual a menos o módulo de compressibilidade, que a gente acabou de ver, vezes a derivada em relação a x do deslocamento. Então, se a minha equação do deslocamento que eu acabei de ver era
S máximo cosseno de kx menos ômega t. Então, quanto vai ser a minha pressão? A variação de pressão. Ela vai ser o menos B continua, o SM vai para fora, porque ele é constante. A derivada, como a gente vai derivar em relação a x, o K vai para fora. E o cosseno vai virar menos seno. Ou seja, esse menos vai virar mais, eu vou ter seno de kx menos ômega t. Beleza? Então, ó, agora se eu lembrar, ou seja, a minha variação de pressão, ela estava da seguinte forma: B SM K vezes o seno de kx menos ômega t. Se eu substituir esse B por ρV ao quadrado, lembra que velocidade é igual a raiz de B sobre ρ, e eu substituir o K por ômega sobre V, equação das ondas, eu chego que a minha variação de pressão, ela vai ser igual a ρV ômega, amplitude, deslocamento máximo, do seno de kx menos ômega t. Então, qual que é a variação de pressão máxima? ρV ômega, deslocamento máximo. Então, a variação de pressão máxima é isso aqui. Beleza? Então, se eu botar isso num gráfico, eu vou ter o seguinte. Vou ter também a variação de pressão. Ela vai ser isso aqui. Nesses pontos aqui, ele vai ser igual à pressão atmosférica, ou seja, a variação de pressão é igual a zero. Aqui eu tenho uma variação máxima, eu tenho uma altíssima pressão. Aqui eu tenho uma baixíssima pressão. Beleza? Então vamos lá, lembrando, a velocidade do som, ela é a raiz quadrada do módulo de compressibilidade sobre a densidade daquele gás. Se eu quiser escrever a onda em função do deslocamento das moléculas do gás, vai ser S máximo cosseno de kx menos ômega t. Eu posso passar isso para pressão, lembrando que a pressão vai depender da derivada disso aqui, vai ficar ρV ômega S máximo, o seno de kx menos ômega t, ou seja, a derivada disso vezes o B, o módulo de compressibilidade, e ρV ômega S máximo vai ser a máxima variação de pressão que eu vou ter num gás. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, responde aí.